Começando mais uma prosa entre amigos, especial literatura e cinema. Tudo bem, Suzana? Bem-vinda novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ângelo. Uma delícia, como sempre, como sempre. E vamos falar de um filme que chama Livraria, que se não é uma grande obra de arte, cumpre muito bem o seu papel, né, de entreter e de mostrar muita coisa que acontece na sociedade, inveja, a coragem das pessoas de montar um negócio, o conservadorismo, principalmente dessa cidade, que é uma cidade pequena, costeira da Inglaterra, né? E essa história fala de uma viúva, Florence Green, que ela perdeu o marido na Segunda Guerra e ela foi parar nessa cidadezinha e resolveu abrir uma livraria, porque ela e o ex-marido se conheceram numa livraria em Londres, né? Então ela resolveu abrir essa livraria, não sei, talvez, acho que por amor ao livro, aos livros e também ao ex-marido, né? Que eles liam juntos, eles conversavam muito sobre livros, né? E é isso, apesar da oposição de algumas pessoas do vilarejo, né? Ela é ambientada em 1959, né? Então é pós-guerra, numa cidadezinha fictícia, mas a Penélope Fitzgerald, que foi uma autora, Angelo, muito tardia. Você sabe que o primeiro romance dela foi aos 60 anos. Ela publicou o primeiro romance dela aos 60 anos. Então, ela ela teve uma vivência numa cidade costeira, ali no norte da Inglaterra. Ela teve uma vivência. Então, assim, parte deste livro é livremente autobiográfico, né? Não é que seja ela, mas é da experiência que ela teve convivendo com uma comunidade tão fechadinha, conservadora. Acho que vocês vão sentir isso no trailer, para ver como essa ambientação e como o lugar onde tudo isso se passa dá sentido, né, a essa narrativa. Porque talvez se fosse em Londres, as pessoas vão falar, ai, não, mas, né, não pode ser tão provinciano assim, tem que estar aberto a novas pessoas, porque, querendo ou não, ela é uma forasteira, né? Ela é uma pessoa que está vindo de fora, que está indo morar numa casa abandonada, então ela acha que é uma casa que está lá aos pedaços e que está ótima, ela vai regenerar aquela casa. Mas não é, ao transformá-la na própria residência e na livraria, né? Só que não é bem assim, né? A cidade é muito dona daquilo que é dela. E a gente vai mostrar para vocês no trailer que tem a personagem da Patricia Clarkson, que é uma toda poderosa, ela é casada com um general, uma mulher super sociável, mas uma víbora, né? É uma víbora por trás, muito controladora, né? Que não vai gostar nada da Florence chegando por lá e mexendo num lugar onde ela sonhava fazer um centro cultural. Ela queria transformar aquela casa num centro cultural das obras locais. Mas claro que isso não talvez não seja nem ser o sonho dela fazer esse centro cultural, é mais espizinhar a outra lá que está tentando, tá tendo a luz um pouco para ela, né? Talvez. Aquela senhora sai do holofote um pouco, né? Esse centro cultural, na verdade, não era um local para adquirir cultura, era mais para ostentar, né? Aquela coisa da classe alta, que quer dizer que é culta e que curte obras de arte, música clássica. Então, era ostentação, pura ostentação, né? Não era o sonho de abrir um centro cultural para levar cultura para o povo. Não era essa a intenção dessa senhora, né? Na verdade, ela era um lugar de poder para ela se regozijar da própria aura social que ela tinha, né? Sempre muito bajulada, né? É só mais um lugar para ela ser cercada por aqueles sanguessugas ali também, né? Vamos ao trailer? Vamos ao trailer? When we read a story, we inhabit it. She, more than anything else in the world, loved the moment when you finished a book and the story keeps playing like the most vivid dream in your head.
don't you? We've just moved into the old house. Yes, and the one opening the little bookshop. Many of us are not at all convinced by the sudden transformation of the old house into a shop. You do understand, don't you? Dear madam, no one has plucked up courage enough to sell books in this forsaken coin of the world. My first customer. He so jealously guards his privacy after the tragic death of his beloved wife. You can't manage this by yourself. You don't really look old enough. Or strong enough. You look old, but you don't look strong. Things have taken quite a dip in your business of late, haven't they? She's a very powerful woman, does that not concern you? No. Many of us believe it should be a local arts centre. She wants to get rid of you and she won't stop. She could do that. My bookshop. It's my home. Leave her alone. The woman's done nothing to you. You mustn't speak to me that way. I could just put a bullet through. There's a possible buyer for your shop. The shop is not for sale. Joy, you have to succeed if you give everything you have. I've only done what I felt was right. You make me believe once more in things I thought forgotten. Well, there's life, there's hope. God, what a horrifying thought. É um filme tão delicado, né? Você sabe que ele é dirigido pela espanhola Isabel Coixet. E por isso esse filme entrou no Goya, que é o Oscar do cinema espanhol, super forte, e ganhou o Goya de melhor filme, de melhor direção e de roteiro adaptado. Então, assim, realmente ele indicado a diversos prêmios e vencedor de diversos prêmios. Ele é um filme muito delicado na sua pequenez, assim, ele não é um filme ambicioso, mas é um filme muito focado nos personagens. A gente tem essas 3 gerações, eu não sei se vocês repararam no trailer, que você tem a Florence, que é a dona da livraria, a senhora a Violet, né, que é a Patrícia Clarkson, que é essa senhora toda poderosa, e tem uma garotinha que aparece, para quem não viu, que é a narradora, tá? Ela tá narrando, ela é a narradora dessa história, ela se chama Christine no filme, ela é uma garotinha, mas ela tá narrando a vivência que ela teve neste momento da vida dela e como o contato dela com a literatura mudou a vida dela. Isso a gente vai saber lá para frente. Mas é isso, é uma descoberta dessa narradora, é o processo dela de descoberta da literatura na vida dela. Então, é muito delicado, ele não é um filme de grandes arrombos emocionais, ele é um filme muito formal, até traduzindo nessa formalidade o que era aquele clima daquela cidade, muito austero, tudo muito fechado, sem as coisas muito cerimoniosas, né? Então a Florence é essa moça mais calada. Eu assisti a primeira vez, é um filme que tem nuances que na primeira vez que eu assisti eu não notei, tem alguns detalhes tão sutis assim que, por exemplo, a presença de uma pessoa numa determinada cena que só tem cenário, e essa pessoa aparece como dando um toque de que essa pessoa vai aprontar lá para frente. Então tem umas coisas bem sutis assim que se você não estiver prestando atenção, passa despercebido e você pode perder alguma coisa no filme. Então, essas miudezas me agradam muito. Além de ser um filme, como eu disse no começo, não é uma grande obra de arte, ele cumpre muito bem o seu papel de contar coisas da vida real que acontecem, como a inveja, como essa coisa da cidade pequena, que tem sempre o seu manda-chuva, aquela pessoa que é mais influente, que manda em tudo, manda na cidade, interfere em leis, como a gente vai ver também, né?
e fala de coragem, fala de amor, tem romance, rola um flerte ali, e remete a livros, né? Fala de muitos livros, muita coisa interessante. Ele tem uma pegada feminina muito forte, né? Com essas três personagens, né? É uma visão feminina. E se a gente comparar, pessoal, com o Mistério de Henry Pick, que a gente fala, que a gente falou sobre o qual a gente falou no episódio passado, que a literatura era borbulhante, estava no centro da trama como uma coisa super valiosa, né? Que o personagem principal era um crítico super celebrado. Aqui é o contrário, porque ela chega nessa cidade e as pessoas falam assim, mas precisa de uma livraria para quê aqui? Aqui ninguém lê, a gente está tentando sobreviver nesse fim de mundo aqui, pós-guerra, estamos tentando... O banqueiro com o qual ela vai tentar esse empréstimo, a compra dessa casa, fala assim, eu até tenho um livro ali de cabeceira, mas é para dar sono, né? Eu leio 3 páginas e durmo. Então, assim, a literatura está muito desmerecida aqui. Então, ela é um filme que vai fazer o caminho contrário, né? Vai fazer um caminho de valorização da literatura. Isso que eu acho muito bacana, porque na medida que ela vai se instalando, vai colocando esses livros, dispondo esses livros para essa população que chega lá meio curiosa apenas, ela começa a deixar essa semente, né, em cada um, e principalmente nessa garotinha de família muito simples, que precisa trabalhar para ajudar a mãe, e que a Florence contrata para ela ficar ali ajudando a limpar, e a garotinha é super espirituosa, muito esperta, né? Eu gostaria que vocês reparassem como toda a direção de arte desse filme, e aqui direção de arte que a gente chama, são os cenários, é tudo que você vê, é a disposição de cada objeto. Como ele é quase personagem desse filme. Tem vida, aquela livraria tem vida própria, né? O que ela provoca nas pessoas que entram ali é quase ativa, é quase uma ação mesmo, né? E é curioso como a Violet, que é aquela que não quer de jeito nenhum, ela não se digna a entrar no lugar, como se ela não pudesse se deixar conquistar por aquela aura de troca, de intelectualidade. Acho que você podia até comentar, Ângelo, o personagem do Bill Nighy, que é o personagem masculino mais forte, né, dessa história. Fora que o Bill Nighy é sensacional, é um artista de sutilezas, assim. Genial, genial. Ele, inclusive, Gabriel, esse Sr. Brandish, ele era um senhor já de bastante idade, e ele vivia muito recluso, vivia afastado da sociedade, ficava mais lá na sua mansão, às vezes ele dava um passeio, ele observava lá a Florence na praia, né, pensando na vida, mas nem chegava, não falava com ela. Ele mantinha-se a maior parte do tempo na casa dele. E quando a Florence abriu a livraria, ele lia muito, né? Ele era um leitor assíduo, um dos raros da cidade, talvez o único, não sei. E ele ficou sabendo da livraria e ele mandou uma carta, né, para ela, dando os parabéns, e se ela tivesse algum livro de interesse dele, que ela enviasse para ele, né? E ela mandou Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que foi escrito em 1953, né? E este senhor, ele não gostava, ele achava que os livros nasciam, não era nem que escrevia, os livros nasciam por vida própria, eles simplesmente existiam. Então ele pegava e ele queimava todas aquelas capas que tinham a foto do escritor. Ele falava, não, os livros nascem sozinhos. Então já tem o primeiro elemento fogo aparecendo nessa história, que é um elemento chave. E esse livro, Fahrenheit, conta a história também dessa coisa de proibir livros, que os livros eram coisa de... Como é que fala? Oh, meu Deus, os livros eram proibidos. Então,
Nesse livro, Fahrenheit, era a história de bombeiros. Os bombeiros não tinham mais ocupação na cidade porque as casas eram muito reforçadas e não pegavam mais fogo. A ocupação dos bombeiros era queimar livros. Livros eram subversivos. E quem tinha livros era subversivo, era penalizado, pena de morte, enfim. Então, tem toda essa história aí, muito interessante, que faz ela aí um dos elos entre livros e este filme, que é esse livro Fahrenheit. Outras ligações depois. O Fahrenheit 451 é um clássico, né? Junto com o Admirável Mundo Novo, 1984, são livros, assim, essenciais dessa época, Guerra Fria, uma falta de liberdade. Na verdade, o Fahrenheit foi até levado ao cinema, né? Esse futuro distópico onde os livros tinham que ser queimados, ou seja, todo pensamento fora daquilo do que era permitido deveria ser massacrado, digamos assim, queimado literalmente. Então tem um jogo muito bacana da literatura falando com a própria literatura. E esse senhor, o Ângelo comentou, ele não gosta das pessoas, ele não gosta do ser humano, ele não acredita muito no ser humano. Então, ele achava que a beleza da literatura não podia ser criação humana. Ele realmente não aceitava isso. Ele tem um humor super capcioso, assim. Era bom demais para um humano ter escrito, né? Exatamente. E no fim, ele é o primeiro cliente da Florence. Ele é aquela centelha de continua o que você está fazendo. Apesar de todo mundo estar indo contra você, essa cidade inteira está tentando te boicotar de alguma forma, fica firme, eu quero, me mande os livros. Então ela estabelece um elo ali, literário, mais pessoal, porque ela é uma mulher muito solitária, ele também é muito solitário, então eles meio que viram confidentes de uma forma muito leve, muito breve, muito delicada, mas eles se tornam parceiro em defesa da literatura, em defesa da cultura, e ele tem a garra ali de ajudá-la, né, de ajudá-la nessa luta. Então, uma das coisas que chamou a atenção nele, na Florence, foi justamente essa coragem. Como é que pode? Uma coragem que talvez ele não tenha tido no passado, né? Então, ele vê uma mulher sozinha, dando a cara a tapa, com essa coragem toda. Então, ele fica impressionado. Ele fala, puxa vida, você apareceu para mim no momento errado da história, né? Você deveria ter aparecido antes, né? Quando a gente fala do Fahrenheit 451, é a literatura lutando para sobreviver. Ela, querendo ou não, é um paralelo daquele livro, da história dos livros queimados do Ray Bradbury. Ela está tentando fazer esses livros sobreviverem. E vale a pena a gente citar também que, às tantas, ela recebe nada mais do que Lolita, né, o livro mais polêmico, né, do Vladimir Nabokov, que é a história de um homem de meia idade que se apaixona por uma ninfeta, né? Daí que a gente fala tanto de Lolita. Adolescentes de 12 anos de idade, né? Depois. E aí, ela vai ter coragem de lançar este livro tão polêmico, tão chocante. Imagina para aquela época. Então, né? É incrível isso, né? Isso nos leva de novo ao Sr. Brandish e a Florence, né? Ele, um senhor de mais idade. Ela, então, no caso, ela seria a Lolita e ele, o outro senhor de mais idade, né? Então tem essa outra referência literária também, né? Que rola esse flerte aí meio proibido, meio, sabe, essa coisa da hora errada, né? E muito legal essas ligações aí. Eu sei que esse livro gera um burburinho na loja, todo mundo vai para cima, aí começa a rolar de novo a inveja, um monte de gente querendo o livro, aí começa a Violet querer boicotar e proíbem das pessoas ficarem ali paradas em frente à livraria. Então essa mulher teve que lutar contra uma cidade inteira, tirando o Sr. Brandish, que era o único que ajudava ela ali naquela cidade. E a menininha também, né?
Clarice, como é que chama? Christine. Vale a gente citar um outro sanguessuga, que é um repórter da BBC, que é super ligado a Violet, né? Mas se aproxima da Florence, tentando ficar amigo dela, tal. É aquela traíra, né? Legítima traíra. Cultura é isso. Você está num lugarzinho desse que não tem nada, qualquer coisa nova, novidade, chama atenção, né? E se você não tem cultura, as pessoas vão ficar sem cultura o resto da vida, se alguém não levar a cultura até eles, né? E da maneira como a Florence levou, que era a cultura pela cultura, a literatura, não um centro cultural que a dona Violet queria criar só para ostentar e para a alta sociedade da região, né? Só para alguns poucos privilegiados. Não. A Florence queria levar cultura, livros, para todo mundo. E começou a dar certo, porque as pessoas têm curiosidade, né? Coisas novas, cidade pequena. Inclusive, até a própria ajudantezinha dela não tinha... você vê que ela não tinha redação na escola, não tinha aula, não tinha leitura, não tinha essas coisas. Matemática e geografia, né? Que ela falava, que ela aprendia. Na própria escola não tinha. Tem uma coisa engraçada também, que a Florence, ela com essa maneira dela de ser, todo o figurino, né? Eu presto atenção nisso em filmes, porque o filme é uma junção de elementos que precisam estar muito combinadinho para essa história fazer sentido. Então, desde a direção de arte, do que a gente estava comentando, esses livros estocados, aquelas prateleiras lotadas, o lugar onde ela dorme, em contraponto com a casa do Mr. Brundish, que é quase um palacete, né? Mas também com livros espalhados pela mesa, por tudo. São lugares que respiram literatura, em contraponto, por exemplo, com a luxuosa casa da Violet. E vale a pena vocês prestarem atenção nos figurinos. A Florence, ela sempre veste umas roupas com cores mais sóbrias. Então, assim, ela tem muita insegurança daquilo que ela pode usar, é tudo muito discreto, e ela vai nessa recepção na casa da Violet, né, para se apresentar, até para... que bonitinha, é isso mesmo. E ela chega lá e ela está de amarelo, né, aquela mulher está dourada, radiante, como uma rainha, e muito brilho, né. Então, eu gosto de quando o filme ele é meticuloso a esse ponto, sabe? Ele é meticuloso até no broche que está preso, o lugar onde o broche está preso, aonde ele vai brilhar mais. Todo esse ao redor, não é só esses atores ali, é toda essa mise-en-scène que está abraçando esses personagens para fazer essa história ter sentido. Porque é tudo, né? Essa ambientação é tudo no cinema. Ela conta a história junto com o próprio enredo, né? Inclusive, no começo do filme, quando a Florence é convidada para a festa, né, na casa da Violet, ela vai numa costureira para fazer um vestido e ela não está acostumada com essas cores vibrantes. Ela até fala na linguagem popular dela: ai, mas esse vestido vermelho não é muito chamativo. A mulher até fica brava, não é vermelho, é... marrom escuro, marrom... Ela dá um outro nome para o vermelho, mais chique. E isso mostra também que a cidade preza por essa coisa da ostentação, né? E ela não se sente bem com isso. Ela vai na festa e tal, mas depois, quando ela vai na casa do Sr. Brundish, ela tenta colocar esse vestido vermelho, mas ela novamente não se sente confortável. Ela fala: meu Deus do céu. Aí ela tira o vestido vermelho, coloca a roupinha sóbria dela e vai visitar o Sr. Brundish. Ou seja, ela foi a Florence. Ela não colocou uma máscara. E acho que esse é outro detalhe pelo qual ele achou essa mulher tão especial. Porque ela foi como ela mesma. Ela é autêntica, ela se despiu daquela imagem que talvez ela tivesse que fazer perante a alta sociedade e se mostrou a ele como é. Então, eles se permitiram rir de bobagens. Gente, é uma delicadeza algumas cenas desse filme. É todo aquele cerimonial. Então, ela está tomando um chá inglês com
o Mr. Brandish, e eles falam muito calmamente, mas tem humor nas coisas que eles falam, eles tiram sarro um pouco da Violet, mas de uma maneira assim, é tão polite, né? É aquela educação, aquela fleuma britânica tão marcante. E é um filme feito de essas minúcias que o Ângelo falou no começo. Então é assim, nesse encontro do chá entre eles, ela só corta o bolo, é tão bonito aquilo, ela corta o bolo para ele num momento que eles já estabeleceram uma certa intimidade. É muito interessante. Eles não mexem em nada até esse papo engrenar de uma forma e vocês verem que eles estão conectados. Aí ela corta aquele bolo e fala assim, agora a gente pode comer. Então, é muito delicado, ele não foi tão premiado à toa. Muita gente se queixou de que ele é um filme mais lento, que realmente tem uma certa morosidade na trama, mas isso é aquele ritmo daquelas pessoas. Não tinha como ser diferente. Imagina a mesma pausa, aquela fala pausada e elegante da Violet, ela fala muito calma, gente, ela é uma víbora, ela é uma cobra. E ela fala muito calma, ela não perde o seu controle, mesmo quando ela está maquinando o inferno. Né? Aquela coisa dos modos, né? Ela não pode... É a coisa da etiqueta, né? Ela está querendo xingar e bater por dentro, né? Mas ela tem que manter aquela postura, aquela máscara, aquela... E como ela manipula, né, Angela? Ela manipula todo mundo. Ela manipula, gente, do peixeiro, do pescador local. E era o general, o marido dela, que soltava os boatos pela cidade, né? Inclusive boatos sobre a mulher do Sr. Brandish, né? Que falou que tinha se afogado no lago, enfim. É o típico cenário de cidade pequena, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, e assim vamos criando uma realidade que nem sempre é de verdade, né? Tem uma coisa que eu andei vasculhando aqui, e no primeiro encontro, você reparou isso aqui? O primeiro encontro da Violet, que ela vai lá na casa do Sr. Brandish, naquele castelo, tem uma cena que remete a Bela Lugosi, de 1931, o Drácula. Ela sobe a escada, tem essa cena, a escada, tem o brasão. Adorei! Lá embaixo. Tem um brasão real lá da família e tal, tem um espelho coberto, né? Então é uma cena do Bela Lugosi, de 1931. Então, tem várias referências, né? O que tem a ver também é porque o Sr. Brandish não era um vampiro, obviamente, mas ele vivia recluso, como os vampiros vivem, né? Então ela faz mais essa ligação no filme, né? Mais uma sutileza, né? Muito bem observado. Poxa vida, ele era um senhor meio temido, as pessoas tinham medo de chegar perto dele. Então, na hora que você fala do Lugosi, aquela figura vampiresca, e realmente agora aquele espelho tapado no final da escada, na descida da escada, e o Ângelo foi muito esperto, porque é o seguinte, a câmera para, eles têm um diálogo em cima dessa escada. E a câmera, ela mantém o foco até o final, para vocês poderem observar lá embaixo da escada aquele espelho coberto. Muito bom. E ele em cima, todo poderoso, e ela chegando embaixo, né? Perfeito. Com licença, posso entrar? Muito bom, muito bom. Todas essas referências, gente, são tão... É tão gostoso quando a gente vê, e olha, essa eu não tinha pego, quando a gente vê o filme mais de uma vez, e a gente não precisa se prender à linha narrativa, porque a gente já sabe, e a gente pode virar o olho para outras coisas, e reparar em outros detalhes do filme, e ele começa a ganhar vida de outra forma, né? Isso e é uma história também de resiliência, né? E nem tudo sai como a gente quer na vida, né? É um filme que mostra, assim, às vezes você quer que uma coisa seja do jeito que você idealizou, não é bem assim. Às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, como a gente luta para acontecer, mas a gente deixa marcas nesse caminho.
E são essas marcas que a Florence, a passagem, esse momento que ela está nessa cidade, deixa muitas marcas, principalmente na pequena Christine, né? Principalmente nessa menina que vai ser fundamental para um fechamento do filme de uma forma muito legal. Final genial, final genial. Estou louco para contar aqui. Mas... Não. É sensacional, sensacional. Porque é demais. E outra coisa, né, Ângelo? Ele não é exagerado também. Você não tem... a coisa é resolvida no olhar, em uma cena, numa troca entre as duas. Você fala assim, não precisa dizer nada. Como é bom a gente ser transportado também, Ângelo, para a gente ir fechando, a gente ser transportado para tempos distantes do nosso, né? Não só para um lugar e para uma sociedade diferente da nossa, como a inglesa, com todo o seu fleuma, com toda a sua... Mas ser transportado para uma época em que as pessoas estavam tentando se reconstruir realmente, né? O fato de ser em 1959, pós-guerra mesmo, eu adoro quando eu saio, sabe, do meu ambiente. Eu gosto esses filmes têm valor histórico, sabe, gente? Eles ganham, eles falam de muita coisa que a gente está vivendo agora. Eles falam de muita coisa da pessoa não poder se expressar sem ser cancelada. Eles falam da liberdade de você poder ser quem você é, sem ligar para o que os outros vão achar ou não. De você ser forçado a se encaixar numa sociedade sem perder o seu eu. Então, vestir essas máscaras que o Ângelo estava falando tão bem. E você falou da diretora, né? Quando ela ganhou esses prêmios, ela dedicou a todos que liam, a todos que abriam livrarias, né? Dedicou a literatura, né? Isso que é mesmo. Fundamental. Literatura, educação, cultura. É aquilo que a gente está falando, né? Literatura. Aqui nesse papo, né? Nesse Prosa Entre Amigos, é literatura e cinema. Mas, gente, é a cultura, né? É a cultura em geral. Isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma celebração da cultura mesmo, né? Que seja por essas duas artes aqui. E é tão gostoso, né? Poder falar sobre isso, assim. Nossa pequena contribuição aí à literatura, ao cinema, às artes em geral. A gente vai plantando, semeando, dando exemplos, né? Bons exemplos, né? Porque existem exemplos que não são tão bons, né? Então a gente dá aqui o nosso pequeno exemplo, assim como a Florence deu exemplo para Christine. Bons exemplos, semeando, para colher alguma coisa no futuro, né? Ou no presente. Ou no presente, é isso aí. Então muito bom, isso, muito bom. Muito bom. Tá bom? Então valeu, galera. Até a próxima. Mandem sugestões de filmes, como ela falou. Comentários, críticas. Comentem. Né? Fala assim, não gostamos desse filme. Então, eu adoro quando dá algum impasse, sabe? Tipo assim, não gostei disso. Porque a gente precisa da opinião de vocês para evoluir, para poder ir acertando, para poder achando o formato ideal, né? E outras redes trabalham com algoritmos, né? Então, quanto mais você curte, quanto mais você se inscreve, quanto mais você comenta, mais esse vídeo vai ganhar, como é que fala? Relevância. Visibilidade, relevância. E mais pessoas vão ver, e mais pessoas vão ver literatura e cinema. É isso aí. Isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Beijo, Suzana. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Obrigada. Beijão.